Nós, do canal Viagem ao Sobrenatural, trazemos hoje um relato ainda mais perturbador, onde a linha entre realidade e ilusão se apaga diante de algo que nenhum olhar humano consegue suportar sem estremecer. Roger acreditava que já havia presenciado tudo o que aquele grupo secreto podia mostrar. Tinha visto objetos se moverem sozinhos, vozes surgirem do nada e sombras atravessarem paredes como se fossem feitas de fumaça. Mas nada, absolutamente nada, o prepararia para o que viria a seguir. Naquela noite, a reunião não aconteceu no salão comum. Os líderes pediram que todos se encontrassem em um antigo casarão abandonado, afastado da cidade, cercado por árvores retorcidas que pareciam vigiar quem passava por ali. O ar era pesado, carregado de um silêncio denso que esmagava o peito. O lugar cheirava a mofo e a algo estranho, metálico, quase como sangue seco. Quando entrou, Roger percebeu que o ambiente estava diferente. No centro do salão, desenhado no chão com pó vermelho e velas pretas ao redor, havia um círculo enorme coberto de símbolos estranhos. Ele não reconhecia aquelas marcas, mas sentia um arrepio profundo só de olhar. Cada traço parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Os líderes mandaram todos ficarem em volta. Ninguém podia cruzar a linha daquele círculo. Ali dentro, diziam eles, o mundo visível e o invisível se tocariam. A fronteira seria quebrada. Roger observava em silêncio, tentando manter a mente firme. Mas, conforme o ritual começava, ele sentiu algo diferente daquela vez. Era como se o ar fosse sugado para dentro do círculo. As chamas das velas se inclinavam para o centro e uma corrente fria percorria o ambiente. De repente, uma das velas se apagou sozinha, e logo em seguida a outra. O salão foi mergulhado em trevas, iluminado apenas pelo brilho fraco das brasas no chão. Foi nesse instante que uma voz surgiu, não de alguém presente, mas de dentro da própria escuridão. Uma voz rouca, profunda, impossível de ignorar. "Vocês me chamaram." Roger sentiu seu coração disparar. Aquele som parecia atravessar os ossos, vibrando dentro da cabeça. Não era como ouvir com os ouvidos. Era como se a própria alma fosse sacudida. Então, diante dos olhos de todos, algo começou a se formar no círculo. Uma sombra espessa que crescia e se erguia, ganhando forma humana, mas distorcida, como um vulto feito de fumaça e fogo. Os símbolos no chão se acenderam em chamas azuladas, iluminando aquele ser que parecia sorrir sem boca, como um corte aberto no vazio. Alguns recuaram assustados. Outros caíram de joelhos, em reverência. Roger ficou imóvel, incapaz de mover um músculo. Era como se algo o prendesse, forçando-o a contemplar aquela aparição. A entidade falou novamente. "Quem me entregará sua mente? Quem se tornará meu mensageiro no mundo dos homens?" O líder principal olhou diretamente para Roger. Seus olhos estavam fixos nele, como se já houvesse uma decisão tomada antes mesmo daquela noite. Roger sentiu uma pressão insuportável. A cada segundo, sua mente era invadida por pensamentos que não eram dele. Imagens, memórias distorcidas, promessas de poder e riquezas, mas também gritos, correntes e escuridão eterna. Era um bombardeio de visões que o deixava sem fôlego. Um passo à frente e Roger estava quase dentro do círculo. O calor era tão intenso que parecia queimar a pele. Mas ao mesmo tempo havia uma força invisível o puxando. Ele lutava internamente, tentando resistir, tentando se lembrar de quem era antes de tudo aquilo. E então, bem no limite do círculo, ele ouviu algo inesperado. Uma lembrança distante, uma voz suave de sua infância. Não era um canto de ritual, nem uma promessa de poder. Era uma oração simples que sua mãe repetia todas as noites antes de dormir. "Pai nosso que estais no céu." Roger estremeceu. Aquela lembrança trouxe uma centelha de luz em meio ao caos. Mas ao mesmo tempo, a entidade rugiu de dentro do círculo, como se tivesse percebido aquela resistência. O chão tremeu, as velas explodiram em labaredas e a sala inteira pareceu girar. Os olhos da sombra brilharam em vermelho incandescente. A voz ecoou, agora em fúria. Ninguém escapa depois de ser chamado, e no instante seguinte,
Roger sentiu o chão ceder sob seus pés. Roger sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O calor do círculo era insuportável, como se estivesse de frente para um vulcão prestes a explodir. Seu corpo tremia, não de frio, mas de uma força invisível que parecia tentar rasgar sua vontade em pedaços. A entidade, envolta em fumaça e fogo, estendeu um braço feito de sombras que se alongava como uma serpente viva. Aquela mão negra se aproximava lentamente de Roger, tentando tocá-lo. Cada centímetro mais perto parecia arrancar de dentro dele a memória de quem era, substituindo por um vazio sem fim. Roger queria gritar, mas não havia voz. Queria correr, mas suas pernas estavam presas. A pressão era tamanha que ele acreditou que seu coração iria explodir a qualquer momento. E foi nesse instante, quando já não via saída, que a lembrança voltou. A oração de sua mãe. Com os lábios quase imóveis, ele murmurou: livrai-nos do mal. O efeito foi imediato. Uma onda de energia percorreu seu corpo. Não era algo visível, mas Roger sentiu como se tivesse sido coberto por uma armadura invisível. A sombra recuou por um breve instante, soltando um rugido tão alto que fez o casarão inteiro estremecer. As velas se apagaram todas de uma vez, mergulhando o salão numa escuridão completa. Por alguns segundos, houve silêncio absoluto. Só o som da respiração ofegante de Roger preenchia o lugar. Mas a calmaria não durou. A entidade falou novamente, com a voz ainda mais grave, como se viesse das profundezas da terra. Você ousa resistir? O círculo pegou fogo de novo, mas dessa vez as chamas eram mais altas, azuladas, quase tocando o teto. O calor queimava os rostos dos que estavam em volta. Muitos recuaram desesperados. Alguns até correram para fora do casarão, mas o líder não se moveu. Seus olhos brilhavam como se esperasse exatamente aquilo. Roger, trêmulo, percebeu que a oração não havia apenas protegido sua mente. Ela tinha irritado a entidade. E agora, tudo estava contra ele. O líder deu um passo à frente e gritou: entregue-se! Só assim conhecerá o verdadeiro poder. Nesse momento, Roger entendeu que não estava diante de uma escolha comum. Não era apenas aceitar ou recusar. Aquela decisão poderia custar sua alma. Ele fechou os olhos com força, tentando ignorar os gritos, as chamas e o chamado do líder. E então, com toda a energia que lhe restava, murmurou mais alto: Pai nosso que estais no céu. A sombra soltou um rugido ensurdecedor. As chamas do círculo explodiram para cima, e uma ventania varreu o salão, quebrando janelas e derrubando móveis. O símbolo desenhado no chão começou a se desfazer, como se algo maior o estivesse apagando. Roger caiu de joelhos ofegante. Sua visão embaçava e por um instante ele pensou que não sobreviveria. Mas antes que perdesse completamente a consciência, ele viu algo. Uma luz suave, brilhando no canto do salão. Não era uma vela, não era fogo, era algo puro, diferente de tudo o que tinha visto ali dentro. A sombra gritou mais uma vez, mas dessa vez não com autoridade, e sim com ódio e desespero. Aos poucos a fumaça foi se desfazendo, até desaparecer completamente. O círculo apagou, restando apenas o chão queimado e as velas quebradas. O líder, em choque, tentou chamar a entidade de volta, mas nada aconteceu. Sua expressão se transformou em fúria. Ele se virou para Roger com os olhos cheios de ódio. Você estragou tudo, mas não pense que acabou. Eles voltarão por você. Roger desmaiou ali mesmo. Quando abriu os olhos, já estava em sua própria cama, sem saber como havia voltado. Seu corpo doía, sua mente parecia exausta. Mas dentro dele havia algo novo. A certeza de que não estava sozinho. Mas junto com essa sensação, veio também o medo. Porque no fundo, Roger sabia, aquilo não havia terminado. A entidade não iria desistir. Ela já havia marcado sua vida, e o círculo de fogo ainda queimava em sua memória como uma cicatriz impossível de apagar. Se você chegou até aqui, já percebeu que esta história é mais do que um simples relato. É um alerta de que o mundo espiritual é real e muitas vezes se esconde nas sombras do cotidiano. Quer conhecer toda a jornada completa? Confira o link do livro na descrição e também no comentário fixado. Inscreva-se no canal para não perder o próximo episódio.